Você já reparou que quando se fala de Bordeaux, todo mundo adora citar aí as chamadas grandes safras? 45, 61, 82, 89, 2000, 2009, 2010. E para você isso aí soa quase como que um código secreto? Pois é, afinal, uma safra ruim, ela é assim tão ruim? Não dá para comprar? Não dá para beber? Hoje eu vou te ajudar a entender isso daí. Porque todo mundo fala desses números, mas o que quase ninguém te explica é porque uma grande safra é uma grande safra. E principalmente, o que esperar de uma safra pequena? Eu parto do princípio de que se você entende o que está por trás, você aprende a entender o que está na taça. Roda a vinheta e simbora para mais um vídeo neste canal. Em Bordeaux, e na verdade em qualquer região do mundo, uma grande safra nasce do equilíbrio. Guarda essa palavra aí. Equilíbrio entre várias coisas, mas principalmente entre as condições climáticas que compõem o chamado terroir. Então, sol demais, amadurece. Rápido demais. E pressa nunca foi amiga da perfeição. Chuva demais, dilui. Cria pouco estresse na videira. Uvas com muita água e poucos compostos fenólicos. Frio demais, não amadurece. Fica verde. Calor demais, perde o estilo bordalês clássico, aquele equilíbrio entre potência e frescor. Acidez despenca. Embora eu esteja simplificando aqui as coisas e que isso seja muito mais complexo, é mais ou menos isso que define as colheitas consideradas excepcionais. Isso que eu nem vou entrar ainda na conversa das variáveis humanas, tá? Onde entra a mão do produtor, as decisões dele desde a brotação, as escolhas ao longo do ano e etc. Guarde isso daqui. Essas decisões, elas vão ser ainda mais importantes numa colheita dita pequena. E quando a gente fala em equilíbrio, tem um outro ponto aí que é importante. Porque uma grande safra é aquela que deixa todo mundo feliz e é também aquela que equilibra qualidade e quantidade. Para entender essa história de safra, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antigamente, a diferença entre uma safra e outra, ela era muito mais evidente. Claro que variação sempre existiu e continua existindo, mas antes ela era muito mais marcada. O jogo era basicamente assim: ano frio, ano quente. De certo modo, ainda é até hoje, mas você já vai entender a diferença entre esses anos. Então esse conceito de ano frio e quente se dá porque o maior problema era amadurecer a uva. Então anos quentes eles viravam quase que automaticamente anos excepcionais. Mas as técnicas de viticultura e vinificação eram também muito mais limitadas. A seleção era menos precisa, o produtor tinha pouquíssimas opções de ação. A imprevisibilidade era a regra. Você podia ter um ano glorioso, como 61, por exemplo, seguido de um desastre completo, como 63. Inconsistência total. Mas aos poucos isso começaria a mudar. Vieram avanços no manejo do vinhedo, na seleção das uvas principalmente, e na enologia moderna, é claro. Eu não vou dizer aqui, tá, que tudo melhorou, que eu gosto de tomar cuidado com essa palavra, mas sem dúvida esses avanços eles reduziram as diferenças extremas entre um ano e outro. Uns dizem que foi para melhor, outros acham que foi para pior. Mas no geral eu diria que foi para melhor, porque hoje se faz vinho com muito mais segurança e menos erro. Mas também é verdade que muita gente foi longe demais aí na intervenção. E aí entra a crítica. Para alguns, perdeu-se um pouco da alma da coisa toda. Dependendo do quão longe você queira ir, dá para corrigir quase tudo na vinificação. O problema é que vinhos muito intervencionistas, eles até podem impressionar ali na hora que eles estão prontos, mas eles raramente vão se beneficiar do tempo e, enfim, sempre vai ter aquela sensação de que as coisas não estão tão bem conectadas. O homem, na bem da verdade, não recria a natureza 100%. Não adianta. E aqui eu vou fazer uma comparação entre dois anos bem recentes para você entender o contraste entre essa coisa de frio e quente. Então vamos falar de 2024, por exemplo. Um ano frio, porém difícil. Muita chuva, muita umidade, doenças fúngicas, maturação muito irregular. Um tipo de ano que Bordeaux quase não via mais.
Pegou todo mundo de surpresa. Hoje, graças às seleções extremamente rigorosas, como a seleção óptica, a seleção densitométrica, dá para garantir que só o melhor entra nos tanques. Mas atenção, é o melhor daquela safra, não o melhor absoluto. E aí entra também um ponto essencial. Nem todo mundo tem recurso para isso. Quem não consegue fazer essa hiperseleção, seleciona como pode. Por isso, em anos ditos difíceis, a heterogeneidade entre os produtores ela é maior. A base é a mesma para todo mundo. Vinhos que vão ser menos robustos, menos estruturados, menos aptos a envelhecer por longos anos. Mas, dependendo dos recursos, conhecimento e experiência, é possível extrair o melhor possível desse cenário e ele pode, muitas vezes, surpreender. Voltando para 2025, é um cenário quase que oposto de 2024. Uma maturação plena, uvas lindas, um estado sanitário impecável. Nada de doença, mas uma seca fortíssima. Os solos elegantes aqui de Bordeaux sofreram, as vinhas jovens sofreram, e o resultado disso foi uma concentração altíssima. As uvas, aliás, inclusive as uvas eram menores do que um pisquinho de bola de gude, tá? O que eu quero dizer é que, apesar de toda a qualidade dessa uva, a produção foi muito pouca. Elas fizeram realmente assim quase nada de suco. Por motivos totalmente opostos que 2024, nós temos uma safra também com baixíssima quantidade. Ela não deixa de ser uma grande safra, tá? Mas a pouca quantidade pesa, e pesa bastante. O acesso diminui e o mercado reage a isso também. Bordeaux colhe hoje muito mais cedo do que a sua média histórica. As uvas amadurecem mais rápido e com muito mais facilidade. Isso criou uma espécie de safra quase que boa por padrão, mas isso também trouxe novos desafios. O problema hoje não é mais amadurecer, mas é preservar o frescor. Em Bordeaux, assim como os vinhos em geral, dependem muito disso. A acidez ela não é importante só do ponto de vista gustativo. Ela é essencial na vinificação, na gestão do mosto, na condução aí das fermentações. De novo, é sobre equilíbrio. Bom, e voltando lá para a minha pergunta lá do início. Tá, André, mas dá ou não dá para comprar uma safra menos boa? Claro que dá. É óbvio que dá. Só que você precisa entender uma coisa antes. Uma safra dita menos boa vai te entregar vinhos diferentes, não necessariamente vinhos ruins. Em Bordeaux, essas safras aí menores, elas costumam gerar mais heterogeneidade. Ou seja, a diferença entre produtores vai ficar maior. Por isso, sim, faz sentido confiar aí nas casas mais consagradas. Não por fetiche de rótulo, mas porque elas têm mais recursos, mais gente, mais tecnologia, mais margem para errar menos, mesmo num ano mais complicado. Só que atenção, isso aí não é motivo para ser injusto com os pequenos produtores, porque eles também precisam girar caixa, e aquela é a colheita que eles sempre vão vender. E muitas vezes eles entregam vinhos honestos, gostosos, diretos, para beber cedo. A grande questão não é necessariamente se a safra é boa ou ruim. A grande questão é o que você quer fazer com esse vinho. Faz sentido comprar um 2014 ou um 2017 pensando em guardar 30 anos? Não. Mas faz todo sentido comprar esses vinhos para beber agora. Eles são deliciosos nos primeiros anos, por exemplo. Mais frescos, mais leves, mais acessíveis. Deixa eu fazer uma analogia com quem corre, mas que eu acho que serve aí para todo mundo. Pensa nas safras como corredores. Todos eles estão na mesma corrida, tá? Mas não são corredores do mesmo tipo. Tem maratonista, tem corredor de 10 quilômetros, tem sprintista de 100 metros, tem de meia maratona, tem de 1.500 metros. Alguns vão largar muito mais devagar, mas vão ir muito mais longe. Outros vão chegar muito mais rápido no auge e vão também acabar antes. Antigamente essas diferenças eram gigantes. Hoje, até uma safra de curta distância vai correr aí uns 10 quilômetros. E a safra maratonista não vai estar assim tão distante das outras. Entender isso e saber o que está na sua taça é o que faz toda a diferença. Grande safra é um conceito que evolui. Conhecimento faz você beber melhor e aproveitar melhor também. Porque quando você entende o ano, pelo menos as linhas gerais, você vai entender melhor o vinho que está na sua taça. E vai entender também a interpretação do produtor diante das condições e dos recursos que ele teve. Antes, grandes safras eram exceção. Hoje, quase que viraram regra, mas uma regra também ameaçada aí por novos desafios.
Talvez eu acho que o futuro das grandes safras não esteja exatamente em buscar, obviamente, a maturação perfeita, mas em preservar o equilíbrio. Aquele mesmo desculpe, que sempre foi a alma de Bordeaux. Bom, e dito isso tudo, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo um material complementar onde eu comento as safras de Bordeaux de 1982 até hoje, para você saber o que esperar de cada um desses anos, 82 até aqui. Ah, André, mas isso tem na internet. Tem, com um monte de palavra floreada dizendo a mesma coisa de jeito diferente. Eu sei porque é assim que eles são. Se você quiser apoiar o canal, essa é uma forma direta de fazer isso. Acho que é um material que eu fiz aí com muito carinho e principalmente direto ao ponto para te ajudar a entender essas safras de Bordeaux e saber o que está comprando. E você, tem alguma safra que te marcou aí a sua memória, enfim, de Bordeaux? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, isso não te custa nada e essa é também uma maneira de ajudar demais esse que vos fala a continuar produzindo conteúdo por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, mande para quem gosta de vinho também. Até o próximo vídeo, Santé!